Olá pessoal, hoje atendendo a Gabi Moura, nós vamos falar dos conflitos e da convivência harmoniosa entre raízes e construções. Vamos lá? Bem, a primeira coisa é a gente entender a função das raízes nas plantas. A primeira delas é a fixação, principalmente as plantas do extrato arbóreo, que a gente vai dar mais ênfase nesse vídeo. Por quê? Porque tem portes maiores. Então, as plantas precisam estar muito fixas no solo para suportar seu próprio peso e também tempestades, ventanias, etc, etc. A outra coisa é que as plantas se alimentam pelas raízes. É justamente pelas raízes que elas tiram os nutrientes e a água do solo. E assim elas vão fazer o bombeamento dessa água para a atmosfera. Como é que acontece isso? Elas puxam a água do solo, levam essa água para as folhas e aí elas fazem a evapotranspiração, umedecendo então toda a atmosfera ao redor delas. Isso é muito importante, principalmente para a arborização viária, que a gente melhora a qualidade do ar, minimizando então poluição, ajudando a reduzir a amplitude térmica. O que é isso? Num clima de deserto, por exemplo, durante o dia você tem 40 graus e à noite você tem 5 graus. Ou seja, uma amplitude gigantesca que faz muito mal para a nossa saúde. Então, a evapotranspiração e também a sombra dessas árvores, no asfalto, nas construções, faz com que a gente tenha uma amplitude térmica melhor e também a gente minimize as famosas ilhas de calor, que são um fenômeno estritamente urbano que acontece exatamente porque o Sol, quando incide em todas essas superfícies construídas pelo homem, superfícies gigantescas de asfalto, paredes, concretos, telhados, faz com que esse calor volte para a atmosfera, fazendo acontecer então aquelas terríveis inversões térmicas, prendendo a poluição que nós geramos ali no nível da nossa cabeça, irritando nossos olhos, prejudicando a nossa respiração, etc, etc. Agora, uma curiosidade: pesquisas recentes dizem também que as plantas se comunicam pelas raízes. Olha que interessante. Dizem que elas se comunicam através de uma rede gigantesca de fungos chamada micélio, e essa rede também é designada como a internet natural das plantas. Agora, nós também não podemos nos esquecer que as plantas têm um poder fantástico, que é de se tornarem miniatura. Ou seja, quando as raízes não têm espaço para se desenvolver, elas viram, então, o que chamamos de bonsai. E o que é um bonsai? É quando você pega uma árvore, por exemplo, e planta num vasinho muito raso e vai ali regando essa planta cuidadosamente e podando tanto as raízes quanto a sua copa, dando então aquele formato de uma árvore gigantesca, embora ela seja uma miniatura. E esses bonsais são verdadeiras peças de arte que duram, que vivem por muitos e muitos anos. Mas, para a gente evitar os conflitos entre raízes e construções, é muito importante que a gente entenda a forma que essas raízes têm. E como a gente faz isso? Olhando a forma do volume da copa dessa planta. Você imagine um espelho estendido ali no pé dessa árvore. E quando você olha nesse espelho, você vai ver o formato dessa copa invertido no chão. E, regra geral, as raízes estão nesse formato. Elas ocupam aquela área da copa refletida no chão.
Assim, uma árvore de copa bastante horizontal, como um flamboyant, por exemplo, terá uma raiz também bastante horizontal. Uma árvore de copa vertical, como o eucalipto também, por exemplo, terá uma raiz bastante vertical, que a gente chama de raiz pivotante. Por outro lado, uma palmeira, por exemplo, que vai ter a sua copa, o seu cocar relativamente esférico, terá uma raiz também mais ou menos esférica em formato de cabeleira. Olha que bacana! E para que serve saber o formato das raízes, principalmente do extrato arbóreo? É porque geralmente são elas que vão conflitar com as construções, com as edificações próximas. Vamos lá. Se você plantar uma árvore de copa bastante horizontal, muito próximo a uma casa, por exemplo, até que a copa pode passar sobre o telhado dessa casa. Mas não se esqueça, as raízes vão estar também acompanhando o formato da copa, podendo danificar então as fundações, a estrutura dessa casa. Certa vez, eu estava fazendo um projeto de uma praça onde existia uma figueira gigantesca na lateral, próximo à calçada, e essa copa era gigantesca e chegava a cobrir a casa que estava do outro lado da rua. Como todo mundo sabe, as figueiras têm uma raiz muito violenta e estava danificando a estrutura, as fundações dessa casa. E me perguntaram, o que fazer? Vamos cortar a figueira? Seria um crime fazer isso, até porque a cidade toda conhecia aquela figueira e a gente queria preservá-la a todo custo. A solução que eu dei foi a seguinte: junto ali à calçada vizinha, a gente cavaria uma trincheira profunda, cortando as raízes para elas não chegarem até a casa, e faríamos um muro embutido na terra para que essas raízes então batessem no muro e parasse de forçar as fundações, a estrutura da casa. Olha como é importante saber como é que funcionam essas raízes. É comum no nosso escritório, que batalha muito para preservação das árvores e das palmeiras existentes no terreno, conflitos com locação de construção. Normalmente os arquitetos não têm essa percepção, obviamente não sabem disso, e muitas vezes imaginam, que a árvore é como se fosse um poste, ou seja, não tem raízes, e colocam edificações muito próximas a esses caules. E a gente sabe que na hora de cavar as fundações dessa edificação, essas raízes serão cortadas e provavelmente essa planta irá morrer. Então, entender essa regra geral muito simples é fundamental para a gente poder salvar muitas árvores, muitas palmeiras existentes num terreno. O formato das raízes tem muito a ver com a estruturação da planta. Uma árvore de copa horizontal, cujo vento pode balançar essa copa, para cima e para baixo, as raízes horizontais vão estabilizar esse movimento. Por outro lado, as árvores de copa vertical, também muito sujeitas a ventos, tendo uma raiz profunda, vão fazer com que ela não tombe, vão fazer com que ela não caia. Os coqueiros também junto ao mar, que muitas vezes você olha, estão todos com a folha de um lado só, isso é por causa dos ventos. E aí você vê a importância dessas raízes que seguram a planta, não permitindo que ela caia. Saber o formato das raízes também é importante na hora de você fazer uma adubação de uma árvore que esteja debilitada, por exemplo. Então, você sabendo que as pontas delas vão estar na projeção da sua copa, é só você fazer furos ali nessa circunferência, colocar os adubos nessas furações, porque a gente sabe também que é através das pontas das raízes que as árvores sugam, melhor ali o seu alimento, os seus nutrientes. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil para vocês e a gente vai terminando aqui, deixando aquele nosso costumeiro e carinhoso abraço para todos vocês.